Não é novidade que as chamadas aesthetics têm mudado a forma como consumimos hoje em dia, mas hoje nós vamos discutir um assunto um pouco mais profundo, que vai um pouco mais além disso. Mas antes de tudo, prazer, eu sou a Gabs, eu sou bacharel em design de moda e aqui a gente discute sobre moda e sobre várias outras coisas também. A algoritmização tem matado as subculturas e levado elas a nada além mais de que consumo. Hoje já as subculturas antes conhecidas como punk, grunge e o gótico são substituídas pelos aesthetics. O que antes levava anos para ser consolidado em um bairro, em uma cidade, gerado por um grupo de pessoas e então espalhado mundialmente, hoje em dia nasce no TikTok, viraliza e morre em uma fast fashion ou outra fast fashion semanas depois. Para começarmos a discutirmos esse assunto, é essencial que a gente veja a morte da adolescência como nós conhecemos. Mas antes de tudo, a gente tem que saber como a adolescência surgiu. E nesse livro aqui, o Hitmakers, a gente discute um pouco em um capítulo sobre isso. O adolescente ele foi praticamente uma instituição criada e popularizada por Hollywood como uma coisa como rebeldia e uma coisa para trazer medo. O adolescente surgiu por três fatores principais: o boom econômico, o ensino obrigatório nas escolas e a invenção do carro. As escolas criaram um espaço onde os adolescentes poderiam viver e ter liberdade longe dos pais. Dessa forma, surgiram vários outros grupos. O boom econômico trouxe acessibilidade e acesso a consumo a essa geração. E além disso, nessa época, os pais passaram a ter menos filhos, podendo dedicar mais coisas para cada um deles. E a invenção do carro trouxe a liberdade, eles podiam sair, eles podiam namorar escondido, não precisava mais ser tudo ali supervisionado pelos pais. Nasce então a figura do adolescente, divulgada por Hollywood como rebeldia, algo que você deveria tomar cuidado. E um filme que representa muito isso é o filme Juventude Transviada. Mas o que a gente vê hoje em dia é um movimento totalmente ao contrário, onde os jovens estão cada vez mais conservadores. O movimento atual é totalmente ao contrário, ligado ao conservadorismo, onde os jovens cada vez mais novos, as crianças estão querendo antecipar a vida adulta, então estão pulando essa parte e essa fase da rebeldia. A gente vê meninas cada vez mais novas querendo fazer rotinas de skincare enorme, anti-idade como se precisasse. A gente vê o boom de trends como a feminilidade excessiva, as thread wives, são movimentos que têm crescido abundantemente. Com as câmeras apontadas para todo lado, fica cada vez mais difícil para esses jovens se rebelar ou fazer algo diferente, porque tudo aqui na internet pode virar uma coisa enorme e super exposta. O que antes seria só para o seu bairro ou para a sua cidade, hoje em dia é em nível nacional e até mesmo internacional. O que faz as pessoas ficarem mais quietas e não ter mais esse quê de rebeldia que vinha carregado com a adolescência. Ser adolescente deixou de ser um espaço seguro. E no meio dessa hiperexposição, as subculturas começaram a deixar de existir. Uma parte que eu consigo ver muito ainda, e é a única que eu consigo lembrar, mas se você souber de mais alguma, você pode deixar aqui embaixo, eu realmente quero saber. Principalmente se você for um adolescente, eu quero te ver comentando aqui. É a cultura do K-pop, que eu vejo que as meninas são mais diferentes e tem um incentivo muito grande. Mas fora isso, as subculturas têm desaparecido cada vez mais. Tem um artigo muito legal do New York Times que eu consegui ler. O New York Times é pago, mas se vocês conseguirem, eu acho que você consegue ler uma vez, assim como eu. E ele fala sobre a morte das subculturas, e eu vou ler um trecho deles aqui para vocês agora. As crianças não estão falhando por querer seguir o estilo cottagecore ou midcore, ou essa nova onda prep. É a cultura disponível para elas que está falhando, por não conseguir mais conectar nenhuma dessas categorias com uma experiência vivida ou com significado social. O problema não está em gostar de tendências ou querer reproduzi-las, até porque isso é normal. O problema está em a internet acelerou tanto os ciclos culturais que quase não existe mais tempo para amadurecimento, identificação coletiva ou transgressão verdadeira. Outro fenômeno que a gente precisa observar e que eu aprendi recentemente, assistindo um vídeo que eu também vou colocar aqui no link para vocês, onde eu pesquisei tudo o que, é o conceito da câmera de eco. O que é uma câmera de eco? É uma descrição metafórica de uma situação em que informações, ideias ou crenças são amplificadas ou reforçadas pela comunicação e repetição dentro de um sistema definido.
Isso é basicamente como o algoritmo funciona. O algoritmo faz com que tudo aquilo que você goste ou você pareça gostar, pareça que o mundo inteiro goste daquilo também. E isso está fazendo com que a gente não tenha outras opiniões sobre outros tipos de assunto. O algoritmo vai lá e entrega uma enxurrada de conteúdo sobre um assunto, criando a ilusão de que aquele comportamento ou estética é universal, quando na verdade é apenas um nicho que você está colocado dentro dele. E isso acontece tanto com os movimentos como o Threadwife, quando eu falei. Gente, ano passado teve um boom de vídeo de Threadwife. Todo lugar que você abria tinha vídeo daquelas mulheres com roupas estilo anos 50, fazendo bolo e esperando o marido chegar. E ficava parecendo que aquilo ali era o que estava acontecendo no mundo inteiro, quando na verdade não era. Era uma coisa muito nichada. Talvez seja por isso que a sensação de vazio cultural tenha alcançado tantas pessoas. As coisas acontecem tão rápido que não tem tempo de maturar nenhuma ideia nova. As redes sociais elas querem incentivar mais, cada vez mais o consumo e consumo, e isso não tem feito nada a criar uma estética relevante o suficiente para durar muito tempo. E é por isso que as subculturas têm morrido, se a gente for parar para pensar. Me diz aqui se você já tinha pesquisado sobre o assunto, se você já tinha visto algo relacionado a isso em algum outro lugar. Eu vou adorar saber e discutir com vocês aqui nos comentários. E te vejo numa próxima.